E aí, pessoal, boa noite para todos. Que é o professor Gilson, conforme havia combinado com vocês, hoje nós vamos dar início ao nosso curso de matemática básica. Por que eu fiz esse curso? Por que eu formatei esse curso? Tive essa ideia. As habilidades matemáticas de vocês, dos alunos, muito insuficiente. A palavra é essa daí, insuficiente para se obter êxito acadêmico no ensino médio. Então, alunos de terceiro ano que não sabe operar com fração, que não sabe operar com decimais, que tem problema com o jogo de sinais, tem o entendimento muito baixo em relação a sinais. E tem alunos que eu estou citando isso não como crítica, mas como um alerta. Alunos que deveriam ter um conhecimento mais amplo na matemática e que estão restritos aos cálculos. Então, eu tenho observado em determinadas situações o aluno ignorar sinal, é como se não existisse sinal. Como se não tem sinal, o cara vai trabalhando e tal, é como se não tivesse nenhum sinal. Atropela o sinal de menos, atropela o sinal de mais, o de dividir, se enrola todo, entendeu? Então, eu conversei com a coordenação da escola e sugeri que nós fizéssemos esse curso. A coordenação abraçou de antemão, assim, bem otimista. E eu estou otimista também. Mas eu estou vendo que, inclusive, a adesão a esse. Pessoal, eu gostaria que vocês levassem bem a sério esse curso. E vou dizer uma coisa para vocês. Pense numa coisa que me deu trabalho. Esses feriados aí, esses sábados, tudo foi trabalhando dessa apostila. Trabalhando no projeto, vendo o que era possível ser colocado, pesquisando, baixando, formatando, inventando. Inclusive, tem um monte de coisa aí que eu criei baseado na experiência que eu já tenho. Então, eu espero que vocês tirem bastante proveito desse curso. Então, essa aí é a nossa apostila para acompanhamento, eu encaminhei para vocês. E eu vou começar aqui desde o princípio da coisa. Olha aí, ó. Então, nós vamos iniciar no conjuntos numéricos. História da criação dos números. Pessoal, os números, eles não foram criados do jeito que nós já temos ele aí, não. Houve um processo para chegar nesses números. Já pararam para pensar nisso aí? Houve um processo para chegarmos aonde nós chegamos hoje. E eu digo para vocês que foi um avanço muito grande para a humanidade a invenção dos números. Como era no princípio? Bom, vocês sabem que eu estou puxando pelo lado da história, tá? Pelos registros históricos. Eu não vou entrar no mérito da criação do homem e tal, até porque eu creio no que a Bíblia diz, que o homem foi criado por Deus, imagem e semelhança, no jardim do Éden e tal. E pode ter havido essa história que eu vou contar para vocês, que é uma história que tem até lógica, pode ter havido dentro desse contexto aí, ok? Então não tenho o professor Gilson como incrédulo, não, eu creio no que a Sagrada Escritura diz em relação à criação do homem. E aí diz o seguinte, no início, o homem ele não era sedentário, ou seja, ele não vivia só num lugar, ele era nômade. E ele vivia de catar frutas, matar animais tal. E quando acabava as frutas, a época de fruta num local que eles estavam, eles migravam para outro local em busca de frutas. E aí o homem passou a domesticar os animais. E nesse domesticar ele começou a montar currais e tal. E ele começou a perceber que era meio difícil esse negócio de estar mudando de lugar constantemente. E tem até uma lógica, se vocês olharem, por exemplo, vou lá para a Bíblia, tá? Se vocês olharem Davi, Davi ele era filho de Jessé, ele era criador de ovelhas, ele era cuidador de ovelhas. E se vocês observarem, quando Samuel foi visitar Jessé e seus filhos e consagrar Davi como rei e tal, Davi não estava lá. Davi estava no campo cuidando das ovelhas, e não era pertinho não, era bem longe. Tanto que demoraram muito a ir lá e trazê-lo até a presença de Samuel. A mesma coisa aconteceu quando Davi foi levar comida para os irmãos dele. Ele saiu praticamente assim, varando, como se tivesse hoje aqui, a gente mora aqui no Santa Luzia, e ele saiu varando como se fosse para lá do Caçari.
de pé para ir lá ver seus irmãos. Então, até aí, nesses tempos, tinha esse costume de levar as ovelhas para pastar bem longe. Então, o homem, quando começou a criar essas ovelhas, criar os animais, tá, domesticar, ele começou a ver uma necessidade de controlar isso aí. Aí aqui eu tenho é onde nasce aqui o que eu coloquei para vocês, a relação bionívoca de quantidades. O que quer dizer isso? Então o cara começou a criar ovelha, aqui vocês veem que tem uma, duas, três, quatro, cinco ovelhas, e aqui embaixo eu tenho cinco pedrinhas. Quer dizer, essa pedrinha, ela se refere a essa ovelha, essa pedrinha se refere a essa outra, essa aqui a essa. Quer dizer, cada pedrinha significa uma ovelha. Aí o que o cara fazia? Ele pegava aqui uma sacola, enchia, ia colocando as pedrinhas dentro conforme a ovelha. Então, passou essa ovelhinha aqui, aí ele botava uma pedrinha aqui dentro. Então, essa pedrinha era referente a essa ovelha. Ah, passou essa outra ovelha, a pedrinha aqui dentro. Estão entendendo? Então, cada pedrinha que ele tinha aqui dentro desse saco representava uma dessas ovelhas. Ele não sabia dizer se aqui tem 10, 20, 15 ovelhas, mas ele sabia que pela quantidade de pedras que tem aqui dentro, era a quantidade de ovelhas que ele tinha. Então o que ele fazia? De manhã, quando as ovelhas iam para o campo, ele ia colocando. Passou uma ovelha na porteira, colocava a pedrinha aqui dentro. Passou outra ovelha, colocava a pedrinha. Passou outra ovelha, colocava a pedrinha. Outra ovelha, outra pedrinha. E assim ele ia colocando as pedrinhas aqui. Ó. E aí ele olhava, guardava aquele saquinho, e à noite, quando ele ia recolher as ovelhas, ele ia conferindo. Passava uma ovelha para dentro do curral, era uma pedrinha. Passava outra pedrinha. E se sobrasse pedrinhas, é porque faltou ovelha. Se faltasse pedrinhas, é porque alguma ovelha pariu e aí aumentou o rebanho dele. Ok? E assim é que ele fazia esse controle quantitativo das ovelhas. Essa é a história da criação dos números. Quer dizer, no princípio não tinha números, mas existia essa relação chamada relação bionívoca, né? Que era exatamente essa relação aqui de uma pedrinha significava uma ovelha, duas pedrinhas significava duas ovelhas, três pedrinhas, então uma pedrinha se correspondia com a ovelha. Isso é a relação bionívoca. Bi é de dois, dessa e dessa, dessa e dessa. Aí o que aconteceu? O rebanho foi aumentando e ele teve que juntar mais pedra. Ele necessitou de um meio que fosse mais prático para ele controlar os seus bens. E é interessante que foi encontrado na Mesopotâmia, tá? Vocês podem acompanhar na apostila, foi encontrado esses ossos aqui com marquinhas assim, olha. Se vocês olharem aqui, vou dar um zoom, se vocês olharem, ele é cheio de marquinhas aqui, olha. E os historiadores, eles entendem que isso era um meio de controle quantitativo dos homens primitivos. Então, quer dizer, agora em vez de usar pedrinhas, eu podia usar um risco desse para cada ovelha. Olha aí. Ó. Então, um osso desse aqui dava de representar bastante ovelha nele. Né? Aí você vê aqui também, esse aqui, por exemplo, é o osso de Xango, de 20 mil anos, parece mostrar risco que corresponde às marcas de contagem. Aqui também, olha, outros ossos com as mesmas marcas que foram encontrados, olha, e sugerem que os homens usavam isso aqui para quantidade. A outra forma também que o homem primitivo encontrou foi de dar nó em cordas. Professor, mas se ele não tinha nem número, como é que ele tinha corda? Se você olhar, a corda não é muito difícil de se obter, não. Você pode pegar pele de animais, cortar e trançar. Você pode pegar fibra de árvores, tem uma chamada embilheira, uma árvore na Amazônia, que você tira as tiras ali de fibra e você trança e você faz corda. Então olha aqui, ó, foi encontrado também essas cordas com nós. Então, por exemplo, cada nó desse seria 5 animais. Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10, 15, 20, assim vai. Olha o osso com risquinho aí, as pedrinhas também. Então, as coisas elas vão surgindo a partir da necessidade. Então, primeiro, o homem não tinha necessidade porque ele não precisava contar nada. É igual para que você quer 100 liguinhas dessas borrachinhas se você não tem dinheiro para amarrar. Então é interessante primeiro você conseguir o dinheiro, depois você se preocupar com as ligas. E então uma coisa mais ou menos assim, surge a necessidade e da necessidade o homem vai pensando
E aí até que ele elabora um meio de suprir essa necessidade. Com os números não foram diferentes, foi a mesma coisa. Aí o que, que acontece? Mesmo com, mesmo com a questão das pedrinhas, com a questão dos ossos, com a questão dos nós aqui, a coisa foi ficando difícil porque foi juntando muito. Imagine o cara com 5.000 ovelhas, como é que o cara vai marcar isso aqui? Então fica difícil para ter um controle disso aí. E aí eu trago para vocês aqui ó, mesmo com essa forma de controle quantitativo aperfeiçoado a cada tempo, surgiu a necessidade de uma melhor representatividade dessas quantidades. Então, necessidade de representar de uma forma mais objetiva. E aí eu trago o item 1.2, que é das pedrinhas para a escrita. Então diz assim, com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo. Você sabia que a palavra cálculo ela vem de contar pedras? Cálculo é de pedras. Tanto que quando a pessoa tem o elemento sofre com mal de pedra nos rins, ele fala que ele tem cálculo renal. Então, cálculo vem do latim, que é pedras. Então, quando você está calculando, a ideia é que você está contando pedra. Isso lá no princípio, né? E aí levou-se essa mesma palavra adiante. Então, continua cálculo. E é interessante que como o mundo, como a Terra é grande, cada, cada grupo, cada tribo desenvolveu seu processo de contagem. Então veja só, enquanto uns estavam usando pedrinhas, os outros estavam usando os ossos, os outros estavam usando corda, outros já estavam com cálculo mais avançado, e a coisa ia, não era tudo simultaneamente. É igual hoje. Se você olhar essa ideia Se você olhar essa ideia que eu estou falando da evolução, ela é muito semelhante a hoje. Enquanto algumas escolas, algumas escolas estão com seus alunos atrasados em cálculo, tem escola que os alunos já estão avançados. Enquanto tem aluno que não está se preocupando com o vestibular, com o Enem que vai fazer, tem aluno que está estudando, tem aluno que está agarrado estudando, tem aluno que está fazendo cursinho, tem aluno que não está saindo de casa, é com pesquisa, é com material, pesquisa, enquanto que tem aluno que está de boa. Então, a coisa não acontece simultaneamente. Você vê, o mundo hoje em dia em tecnologia se destaca a China. A China é o top das galáxias quando se refere à tecnologia. China e Japão. Então, o tanto que a 5G está vindo de lá da China para ser implantada aqui. E como está o Brasil em relação à tecnologia? Não está avançado como a China, entendeu? Então, no mundo acontece essa coisa aí. E aí ele diz aqui, ó, cada tribo iniciou seu processo de representatividade dos números, que representavam as quantidades inteiras, né? Então, primeiro começou a se preocupar com a quantidade inteira. Por quê? Porque a preocupação inicial era em contar animais, contar objetos. Né? Você não conta meia ovelha, uma ovelha e meia, um terço de uma ovelha. Então os números inteiros eram suficientes. Aí, falando nessa questão de civilizações, olha o que os egípcios inventaram. Aqui, ó, prestem atenção. Aqui em cima eu tenho a quantidade, né? Aqui eu tenho que seria nos nossos números mesmo, que nós conhecemos, e aqui embaixo eu tenho que seria em egípcio, né? Na linguagem egípcia antiga. Veja só, olha, 1, 2, 3. Então, é um pauzinho, 2 são 2 pauzinhos, 3 pauzinhos. Quando eu conto 4, também 4 pauzinhos. Aí eu vou de 1 até quantidade. Pessoal, preste atenção. Não é número, quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma caneta, eu posso fazer esse desenho desse pauzinho aqui e a caneta do lado. Então, dizendo uma caneta. Se eu quero escrever 3 lápis, aí eu coloco 3 pauzinhos desse aqui e a palavra lápis do lado. Então, significa que são 3 lápis. Ok? Então, para representar a quantidade de 1 até 9, os egípcios desenvolveram esse método aqui, pauzinhos. Então, por exemplo, 9 pauzinhos. 8 pauzinhos. Aí, então, para eu escrever essas quantidades aqui, né, por exemplo, bom, quantidade mesmo. Então, 9, sei lá, 9
9 maçãs. Então seria 9 pauzinhos desse aqui e a palavra maçã do lado. Então 9 maçãs. Para escrever 10, aí já muda. 10 é esse símbolo aqui, olha. Igual um U de cabeça para baixo. Então, por exemplo, você quer escrever 10 carros. Em egípcio, naquele tempo, você escreveria esse símbolo aí e a palavra carros. Né? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Olha aí, ó. Então aqui eu tenho escrito 10 carros, 2 casas. Não seria isso aí, ó. 2 casas, né? 10 carros, 2 casas. Aí se fosse 12, vamos ver se eles... Ah, aí eu posso fazer junção, né? Então, por exemplo, isso aqui vale 10. Então se eu coloco assim, olha aí, seria 13. Aqui significava 13. Né? Isso em egípcio. Entendeu? E essa coisa aí, esses símbolos, foram usados aí por muito tempo. Não é uma coisinha de dizer assim, eu já só de manhã, quando foi de tarde, já mudou a coisa. De jeito nenhum, o negócio é demorado. O processo é lento, né? Então, veja só. E de 10, aí agora passa para ser múltiplos. Não sei se perceberam, mas 10, quando eu junto 10 de 10, eu tenho uma centena. Olha como é que é a centena. Tipo uma cobrinha assim, olha. Isso é uma centena. Então, se o cara quiser escrever, por exemplo, 113, ele ia escrever assim, ó. Olha aí. 100, aí 10 e 13. Então, aqui eu tenho escrito 113 em egípcio. Né? 100, aqui, ó, esse aqui é o 100, esse aqui é 10 e esse aqui é 13. Então, ficaria, isso aqui é 100 mais 10 mais 3. Então, 113. Percebe? A coisa funciona, olha aí, a coisa funciona. Então, se você conhecer a legenda, você consegue entender. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes, pessoal, às vezes eu vou até falar aqui, olhando para a cara de vocês, às vezes você não gosta de uma coisa porque você não conhece essa coisa. Então, é importante, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, é importante que vocês procurem conhecer a matemática, que vocês procurem ter intimidade com a matemática, vocês procurem se envolver, se inteirar das situações, das pessoas. Os matemáticos, pesquisem sobre os matemáticos, vejam os feitos deles. Graças à matemática surgiu o computador, surgiu a informática, tudo se deve à matemática. Então a matemática ela é muito importante e homens que se debruçaram no estudo da matemática conseguiram proporcionar uma evolução para o conhecimento, uma evolução para o que nós temos hoje. Você vê, o que seria da física, da química, da biologia sem a matemática? Ela não andaria, simplesmente não andaria, porque tudo precisa de matemática. Ok? Inclusive, se eu não me engano, Galileu Galilei, ele disse que a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Galileu Galilei disse isso. Isaac Newton dizia tudo é matemática. Porque tudo se resume a matemática. Tem um conteúdo na faculdade, no curso de matemática, que chama-se cálculo. Tem o cálculo 1, 2, o 3 e o 4. Quem criou o cálculo foi Isaac Newton. Isaac Newton é físico, químico, matemático, astrônomo, e ele criou o cálculo, que é objeto da matemática, quando ele estava desenvolvendo experiências físicas, estudos na área da física, e chegou a um ponto que não tinha mais matemática suficiente para ele continuar os cálculos em física. E aí ele dá uma pausa na física e desenvolve o cálculo, que é onde tem integral, derivada, essa coisa toda. Entendeu? Então, quão importante que é a matemática. Aí voltemos nós para a nossa apostila aqui. Bom, então aqui eu tenho a legenda, né, dos números egípcios. Agora, olha esse aqui que significa 1000. É como se fosse uma lua aqui em cima, uma flor de lótus, se eu não me engano o nome disso aqui. Então, uma flor, aí aqui desce e tal, essa coisinha aqui. Então, isso aqui é 1000. Aqui, já um dedo significava 10.000. Esse dedo aqui significa 10.000. E 100.000 é um sapo.
1 milhão é um homem aqui abaixado com as mãos para cima. Então isso aqui é 1 milhão. Então se você quiser escrever 2 milhões, você colocava dois nomes desses com a mão para cima. Ok? Eu não tenho assim para mostrar para vocês um objeto de pesquisa, mas eu tenho certeza que isso aqui foi usado por muito tempo. Então veja o que ele diz aqui: os egípcios foram um dos primeiros, olha aí, ó, um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Na sequência da criação desse sistema de numeração, a gente tem aqui os romanos. Né? Os romanos criaram também os algarismos romanos. E é bem interessante que ele não é muito simples. Olha a soma aqui, por exemplo, esse número aqui, olha. C vale 100, X vale 10 e cada pauzinho desse aqui vale 1. Então aqui eu tenho 2 de 100, são 200. 3 de 10, 30 e 2. Então 232. Aqui eu já tenho 413. Aqui o M vale 1000. Né? Então 1200, aí 31. Aqui 1000. Aqui o D, ele é 500. Então 500 com 300 dá 800. Então 1800, o L é 50 e 52. Agora, olha fazendo a soma aqui. Ó. Então eu estou somando aqui esse número 232 com esse aqui e esse outro. Então aqui eu tenho 2 com 3 dá 5, 5, 6, 6 com 2, 8. Como é que eu escrevo 8 em algarismo romano? É aqui, ó. O V vale 5 e os 3 pauzinhos. Então isso aqui é 8. Ok? Aí agora a gente soma esse outro. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí aqui já tá dando 110. Né? E o que é interessante é que os romanos apostavam que esse sistema aí é o que ia prevalecer no mundo. Não é verdade. A gente usa esses números aqui, né? Vamos chegar na origem deles. Enquanto que os algarismos romanos, eles ficaram limitados ao seu uso em, quando você vai escrever séculos, também relógios, tem relógios que usam o algarismo romano, capítulo de livro, o nome dos papas, Papa II, Papa III e tal. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um relógio que está usando o algarismo romano. Então, os algarismos romanos eles foram muito pouco usados. Não decolou, né? Foram utilizados, mas não chegou a decolar. Então, veja o que ele diz aqui, ó, mais abaixo. Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos. Então, esses algarismos que nós conhecemos aqui, veja só, esses foram criados pelos egípcios e eles utilizavam. Esses foram criados pelos romanos. E é interessante que uns povos visitavam, pessoas de uma tribo, de uma civilização, de um povo, visitavam outros e ali eles aprendiam. Por exemplo, Pitágoras, quando criou o teorema de Pitágoras, que a gente conhece aquele teorema do triângulo retângulo, ele não inventou isso da cabeça dele, não. Ele viajou para o Egito, ele passou um tempo no Egito e ele observou os egípcios fazendo medição de terra. E ele percebeu que eles usavam a cordinha lá e tal, fazendo os nozinhos e tal, e a coisa formava um triângulo. E ele pegou e sistematizou esse conhecimento. Por isso que o teorema leva o nome dele. Mas não foi ele que inventou, ele organizou, sistematizou, montou a lei, provou tudo bonitinho, por isso chamado teorema de Pitágoras. Mas ele viu isso lá no Egito. Então a coisa que acontece assim também. Então, por exemplo, nós usamos isso aqui para marcar capítulos, para usar em relógio, etc, etc, mas não fomos nós que inventamos, percebem? Alguém algum dia teve contato com os romanos e importou essa, vamos dizer, essa tecnologia aqui, e importou esse sistema de numeração que nós passamos a utilizar, certo? Aí ele diz aqui, ó, quem criou os números que nós conhecemos aqui, que nós utilizamos, foram os indianos, no norte da Índia, em meado do século V da era cristã. Quer dizer, já foi no ano 5 depois de Cristo, né? 5 da era cristã. Isso, século 5 da era cristã. Aí diz aqui, ó, o sistema numérico indiano
também conhecido como hindu. Veja, nosso sistema numérico é hindu. Ele não utilizava figuras ou letras para representar números. No início, ele era formado por 9 símbolos que representavam de 1 a 9. Depois, agora essa coisa que é bem interessante, ó. O número 0, ele foi o último número a ser criado. Então, os indianos, ou os hindus, né? Os indianos inventaram os algarismos hindus de 1 até 9, criaram de imediato, e o 0 foi o último. E eles, quando precisavam usar o 0, eles deixavam um espaço. Agora, olha como que eram os números inicialmente. Ó. O 1, o 2, esse aqui era o 3, aqui o 4, 5, 6, 7, o 8, o 9. Só o 8 aqui que não é muito parecido com o que a gente usa hoje, né? Mas você vê que o 1, o 2, o 3, até o 4 é praticamente o que a gente usa hoje. O 5 também não parece muito, o 6 tem uma coisinha aqui. E esses números eles foram aperfeiçoados. Aí, vejam só, os indianos criaram um sistema decimal e posicional. Pessoal, essa coisa aqui, olha, esse sistema decimal e posicional foi a sacada, atacada assim, de mestre dos indianos. E a coisa é muito simples. Ela é tão simples que os matemáticos da época, os romanos sobretudo, eles não acreditavam que ia durar muito tempo. Então, olha só. Aqui eu vou usar o número 3. Olha aí. Vou escrever ele aqui, ó. Dá uma olhada nessa tacada aqui, ó. Aqui eu tenho 3.333. Com o mesmo algarismo, eu consigo escrever 3, eu consigo escrever 33, eu consigo escrever 333 e a coisa vai embora. Quer dizer, eu uso um algarismo e dependendo da posição desse algarismo, ele tem um valor. Então veja só, se o número está nessa primeira classe, ele é multiplicado por 1. Então 3 vezes 1, 3. Se o número está na segunda classe, ele é multiplicado por 10, porque essa segunda classe é da dezena. Então vai ficar 3 vezes 10, 30. Se o número está aqui na terceira posição, ele é multiplicado por 100, então ele já é 300. E se ele está nessa posição aqui, ele já é multiplicado por 1000, porque aqui é unidade de milhar. Então 3 vezes 1000, 3000. E aqui eu tenho 3.333. Isso foi uma atacada assim fenomenal, porque usando só os algarismos de 1 a 9 e mais o 0 que foi criado posteriormente, o homem podia escrever qualquer valor, podia representar qualquer valor. Aí você já pensou, aqui eu escrevi 3.333. Já pensou eu carregar 3.333 pedrinhas, que era para significar quantas ovelhas eu tinha? Então percebe como facilitou demais a notação matemática, o controle quantitativo? É uma coisa tão tremenda que nós estamos tão acostumados a usar que a gente não percebe. Não percebe que essa coisa é genial. Então ele vai contando isso aqui, olha, porque ele é formado por 10 símbolos com os quais se escreve qualquer número, e porque a ordem do símbolo na representação do número influencia no seu valor. Aquilo que eu coloquei lá, dependendo da posição do número, ele tem um significado. É o sistema de ordem que conhecemos. Dependendo do seu lugar na escrita do número, no número algarismo aqui, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo do 5. Ó. 5, 50, 500. Então aqui o 5 ele aparece nesses números aqui, o 5 ele aparece em diversos lugares. Aqui ele vale só 5 unidades, aqui ele já está valendo 50, aqui ele vale 500 e aqui ele vale 5.000. Então, o que está mudando? Só a posição que ele está. Ok? E é esse princípio dessas classes que nós usamos para somar, para subtrair, para multiplicar. É esse princípio aí, é essa ideia que nós utilizamos. Vou mostrar para vocês mais abaixo aqui, tá? Um símbolo para
Um símbolo para o zero, agrupamentos em 10 e leitura pelas posições de número. Essa é a chave do sucesso do sistema indiano. Ok? Então a chave do sucesso dos indianos foi isso, um símbolo para representar o zero, o vazio, né, o sem valor, a posição do número, né, o agrupamento de 10 em 10. Então esse aí foi o segredo do sucesso. Ok? Indiano, presta atenção que foram os indianos que criaram. Por muito tempo, só quem usou esse sistema foram os indianos. Entretanto, isso mudaria por causa da curiosidade de um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi. Então, esse camarada aqui, árabe, veja só, ali nós estamos falando de criação dos indianos, né? Sistema hindu. E os árabes, esse matemático árabe, ele visitou os indianos, ele viu a forma de notação dos indianos e ele achou fascinante. Então ele estudou por muito tempo a matemática indiana e percebeu o quanto o sistema indiano facilitava o cálculo. Então, graças a esse matemático árabe, chamado Al-Khwarizmi, é que esse sistema de numeração ele saiu do âmbito indiano, saiu da Índia e se expandiu para a Arábia, e da Arábia ele tocou no mundo aí, né? Então veja só, um sistema fantástico, o que eu disse para vocês, esse sistema ele é fantástico, e ele viu que todos deveriam aprender. E foi por isso que Al-Khwarizmi escreveu o livro. Olha o livro que ele escreveu aqui, ó, o livro sobre a arte hindu de calcular. Ele queria contar a novidade ao mundo. Pessoal, é interessante olhar para a cara de vocês aqui de novo. É interessante essa questão do saber, do conhecimento. Se o conhecimento ele fica só detido para você, ele não tem muito significado. O conhecimento ele é para ser expandido, ele é para ser compartilhado, ok? Eu, Gilson Alves Vera, professor de matemática, eu tenho umas técnicas para cálculo e eu vou ensinar para vocês. Eu tenho umas técnicas para jogo de sinais, essa coisa toda, para dividir. Então, eu consegui me apossar dessas técnicas, de entender, de aprender, e eu quero compartilhar com vocês. O que eu estou achando mais complicado hoje em dia, isso eu digo para vocês como professor, é achar quem queira saber, quem queira conhecer. Olha, depois que criaram, né, a calculadora e que os alunos têm acesso à calculadora, ninguém quer aprender mais a dividir. Só que na hora que está no Enem, na hora de um vestibular, de uma prova, de um concurso, ele precisa calcular. Então eu quero convidá-los a nós viajarmos nesse mundo da matemática e do cálculo. Eu tenho um filme que eu queria deixar para vocês assistirem. O nome do filme é Pato Donald no País da Matemágica. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram Pato Donald no País da Matemágica. Não é matemática, é matemágica, ok? Vocês vão procurar e vão assistir isso aí. A gente fica aqui mesmo, a gente fica por aqui nessa expansão do conhecimento matemático hindu para os árabes, através desse grande matemático árabe chamado Al-Khwarizmi. E é interessante que Al-Khwarizmi parece com algarismo, né? Algarismo, Al-Khwarizmi. Então, algarismo, a palavra algarismo é em homenagem ao matemático que difundiu isso aí, que espalhou isso pelo mundo, ok? Então a gente para bem aqui, eu vou marcar a minha apostila e aí na próxima aula a gente continua, ok? Muito obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus, uma boa noite para todos, fui!